Caros amigos, estamos novamente aqui no canal Legião da Santa Cruz. Hoje com a nossa segunda aula sobre a história das conjurações maçônicas. Na primeira aula a gente trouxe uma introdução ao problema da história das conjurações maçônicas e hoje nós vamos começar a falar especificamente das origens da maçonaria. Nós separamos aqui nossa aula em alguns pontos, alguns tópicos, e vamos começar falando aqui da fundação oficial da maçonaria. Ok? Então, nosso primeiro momento aqui é para falar sobre como a maçonaria ela foi fundada oficialmente. Então, em primeiro lugar, tem que ficar claro o seguinte: até 1717, a maçonaria ela existia como uma organização que não tinha uma estruturação legal, uma estruturação formal, burocrática. A partir de 1717, ela ganha essa estruturação na Inglaterra. Então a fundação oficial da maçonaria se dá na Inglaterra em 1717 com a criação da Grande Loja sob a direção do Duque de Montagu, que vai ser o primeiro grão-mestre da maçonaria. Isso não quer dizer que antes a maçonaria não existisse, como eu deixei claro aqui no início da minha fala, da nossa aula. Na verdade, a maçonaria já existia, ela funcionava de uma forma não regular, não oficial, não estruturada, mas funcionava, ok? E aí nós falamos da maçonaria especulativa, mas depois vamos explicar melhor o que significa isso. E só então em 1717 é que essa maçonaria especulativa ela vai ser colocada dentro de uma estrutura legal que se baseia nas chamadas Constituições de Anderson, que é a lei fundamental de toda a loja maçônica. Tá certo? Então em 1717 o Duque de Montagu, junto com outros, funda a primeira grande loja maçônica na Inglaterra, tá? E logo depois Anderson vai colocar uma estrutura legal, vai criar uma série de leis que são chamadas de constituições para ordenar a vida dentro da sociedade da franco-maçonaria, correto? Sobre as constituições, a gente precisa trazer aqui algumas pontuações, algumas ponderações. Então, primeira ponderação: as constituições elas são divididas em duas partes, basicamente. A primeira parte é a história da maçonaria. A segunda parte são as chamadas cargas maçônicas, que são as leis, as diretivas, as obrigações, os deveres do maçom enquanto tal. Coisas que o maçom tem de cumprir pelo fato de ser maçom. Sobre a história da maçonaria, nós percebemos o seguinte: a maçonaria ela vai usar uma série de lendas, de mitos fundadores a respeito da sua origem. Esses mitos eles são envoltos em fantasias, que na verdade representam símbolos que têm um caráter esotérico. Então muitos desses mitos, dessas lendas, não devem ser interpretados ao pé da letra, mas eles têm uma ligação, uma relação com o passado, com a história, de fato. Isso não pode ser negado. Se a relação é literal, tal como os mitos maçônicos, as lendas de origem maçônica contam, é evidente que não, tá? Mas que tem uma relação, tem. Na verdade, todo mito, toda lenda tem uma base, um fundamento histórico, e no meio daquele fundamento, daquela base histórica, você acrescenta fantasias, acrescenta imagens, figuras, símbolos, metáforas, para florear a origem de alguma coisa. No caso da maçonaria, acontece exatamente o mesmo. Então eles misturam fatos reais com fantasias, sendo que no caso da maçonaria essas fantasias elas obedecem estritamente a uma doutrina, uma simbólica que tem um significado muito claro dentro da tradição esotérica. Isso a gente vai vendo ao longo do tempo. Então, assim, o primeiro ponto a ressaltar é que todo aspirante a maçom, ou seja, todo candidato a vida maçom, primeira coisa que acontece com ele são as constituições serem lidas para ele, ok? Então, todo aquele que quer ser maçom, antes dele ser recebido na loja, ele vai ter uma leitura das constituições para que ele conheça qual a história da maçonaria e quais são os deveres que ele vai ter que assumir como maçom, e se ele quer realmente assumir esses deveres enquanto tal, tá? No que diz respeito, que tange à história da maçonaria, as constituições elas trazem o seguinte relato. Primeira coisa:
o relato das constituições faz a maçonaria remontar à época de Adão. Então, segundo as constituições, Adão teria sido o primeiro maçom. É muito interessante perceber que a maçonaria, a todo momento, ela usa como recurso figuras bíblicas. Então, ela sempre faz referências a figuras bíblicas que teriam relação com as suas origens, ok? E se perderiam no tempo. Então, a mensagem que as constituições passam também é esta. Olha, a maçonaria é muito antiga. É tão antiga quanto a humanidade. É tão antiga quanto o mundo. Ela remonta às primeiras épocas do mundo, etc. Isso, evidentemente, é um recurso para legitimá-la, né? Olha, essa maçonaria é tão antiga assim, então ela deve ter uma sabedoria realmente acumulada muito grande. E o conhecimento que ela tem a passar deve ser muito importante. Logo também no início dessa história da maçonaria se menciona o Gal. Gal, para o maçom, é o grande arquiteto do universo, né? Ou também Gadu, ok? Quanto à noção de Gal, Gadu, de grande arquiteto do universo, e qual a relação desse personagem com Deus, aí há muitas discussões, né? Evidentemente que o maçom ele considera o Gal Deus, né? Ele chama a Deus de Gal, né? Ou de Gadu, ok? E para os maçons, Gal ou Gadu na verdade, algo indefinido, indeterminável. É diferente, por exemplo, da noção de Deus no cristianismo. Para o cristianismo, Deus é uno e trino, né? Deus é uma só substância, presente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é um ser pessoal, que se relaciona com a humanidade, que envia profetas e que, no fim dos tempos, ou seja, na plenitude, na maturidade dos tempos, enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. A visão do maçom não é essa. A visão da maçonaria em relação a Deus não é exatamente esta, tá? Para os maçons, então, Gal ou Gadu, ou Deus, é o princípio ordenador da energia vital do mundo, é o princípio ordenador da natureza. Os maçons eles veem esse nome como um símbolo de Deus, tá? E pode significar muitas coisas. Pode significar o princípio criador, pode significar a lei que rege o universo, pode significar o sobrenatural, pode significar aquilo que é desconhecido, pode significar o inefável, né? Pode significar o uno e também o todo, ou seja, o universo, tá? O infinito, enfim, a perfeição. O Gal representa uma série de valores e princípios, tá? Que encarnariam a ideia de Deus, tá? Então, dentro da maçonaria, Deus pode ser chamado de várias formas. Você pode chamar Deus de Gal, de Gadu, de natureza, de Javé, etc, etc, etc. Então a maçonaria, no seu fundamento, na sua origem, é amplamente ecumênica. Ela aceita qualquer religião porque ela considera que a noção de Deus é uma noção indeterminável e aplicável a diversos princípios, diversos valores e também diversos entes, ok? Bom, continuando aqui a nossa exposição, as constituições dizem também o seguinte, que o Gal, esse princípio ordenador, essa lei eterna, a natureza, o indeterminável, o incognoscível, o infinito, teria enviado à Terra alguns avatares, ou seja, alguns homens que seriam seus representantes e que teriam vindo à Terra com uma missão, trazer um conhecimento aprofundado da realidade. E aí as constituições vêm falando dos avatares do Gal na Babilônia, no Egito, na Arábia, em Canaã, na Palestina, etc. Tá? Então, assim, para a maçonaria, Gal, que é o Deus inefável, o Deus indeterminável, que é o símbolo, né, da divindade, Gal teria enviado mensageiros, avatares, representantes seus, personificações suas, a várias culturas, a vários povos. Aí há uma outra diferença em relação ao cristianismo. Para o cristianismo, Deus enviou mensageiros seus apenas a um povo, o povo hebreu. Preparou esse povo para ser seu povo, fez uma aliança com esse povo no Sinai, através de Moisés, 10 mandamentos, etc.
e depois mandou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Então, segundo a visão cristã, a revelação de Deus se deu aí, exclusivamente através de um povo, o povo hebraico. Já na visão maçônica, não. Deus se revelou em diversos povos, diversas culturas, religiões, etc. Tá? Então, esse ponto tem que ficar bem claro para a gente entender aí os fundamentos da maçonaria. Outro ponto, Irã Abif. Irã Abif, segundo a visão maçônica, é um dos avatares do Gal, é um dos mensageiros, dos enviados pelo Gal ao mundo, para trazer um conhecimento também aprofundado da realidade aos homens. Tá? E quem foi Irã Abif? Irã Abif, segundo a Bíblia, foi o construtor do Templo de Salomão, o arquiteto. Tá? E na visão maçônica, Irã, ele é o máximo da capacidade humana. Então, Irã representa a perfeição humana no seu máximo grau. Então, Irã seria o cume do homem, seria o homem perfeito. Irã Abif, ele tem a mesma função, por exemplo, que Jesus tem no cristianismo. Irã Abif é uma espécie de salvador, né, dentro da visão maçônica, se é que a gente pode falar de salvador, né? Mas ele teria uma função semelhante à de Cristo, né? Seria uma espécie de mediador aí, para os mistérios que o iniciado na maçonaria teria acesso. Tá? Inclusive, um dos rituais de entrada na maçonaria consiste em que o aspirante a iniciado, ele simule, né, a morte e a ressurreição de Irã Abif. Ele é colocado dentro de um túmulo, um caixão. Dali ele ressuscita, quer dizer, ele morre, ressuscita simbolicamente, há todo um simbolismo por trás desse rito. Isso significa a morte e a ressurreição de Irã Abif. Tá? Uma coisa interessante, apontada aqui nesse livro, né? Se eu consigo enquadrá-lo, enquadrei, La Maçoneria, do Gonzalo Larre e do Carlos Maior Lopes, é o seguinte, vamos lá. Eles dizem que Irã Abif é a figura central da lenda maçônica, do mito maçônico. E segundo diz a Bíblia, o rei Salomão teria enviado a buscar em Tiro, região lá da Fenícia, Irã, tá? Que seria o seu construtor, né? o arquiteto do seu templo. Então veja, uma coisa interessante, porque Irã não era hebreu, né? Irã era de outro povo. Então isso mostra aí mais uma vez a mensagem que a maçonaria quer passar, que é a seguinte: olha, existe uma sabedoria que está presente em diversos povos, diversas culturas e religiões, da qual Salomão teria sido participante, né? E sabedoria essa ele teria recebido da parte de Irã também, né? Então também faz parte da lenda maçônica acreditar que Salomão teria sido, né, alguém que recebeu esses mistérios, esses conhecimentos ocultos, né, que Irã possuiria. Tá? Uma coisa também interessante é que a maçonaria, né, ela usa uma palavra, né, um sinal para designar a morte de Irã, que é Macabém ou Macabina, né, Machabém ou Machabina, enfim. Que significa o seguinte: a morte do construtor, né, ou seja, a morte de Irã, ou o construtor morto a golpes. Então Irã seria um protótipo do maçom que morre, mas não revela o segredo, não revela os mistérios. Tá? Então ele teria morrido, segundo a lenda maçônica, justamente porque ele não quis revelar aos profanos estes mistérios que fazem parte, né, do conhecimento que é transmitido pela franco-maçonaria. Tá certo? Então, assim, os maçons eles dizem o seguinte, que a morte de Irã, tá, ela identifica, ela serve para identificar todos os mestres maçons, e também ela marca, assim, uma espécie de ocaso, né? Ou seja, um esquecimento desses conhecimentos ocultos que depois de um certo tempo, de um largo tempo, iriam ser restaurados, né? Que estariam sendo restaurados exatamente pela maçonaria especulativa na era moderna, em 1717, com a criação da Grande Loja. Okay? Então, uma coisa tem a ver com outra. Quer dizer, Irã morre porque não quer revelar o segredo, esses mistérios eles meio que se perdem na história, mas eles vão sendo recuperados a ponto que, em 1717,
né, numa época de circunstâncias favoráveis, esses mistérios são recuperados, tá? E aí é fundada a franco-maçonaria especulativa de modo oficial, estruturado, lá na Inglaterra. Ok? Então vamos continuar aqui a nossa exposição a respeito desse assunto. Continuando a falar aqui sobre o que esse relato historiográfico, né, que as constituições fazem sobre as origens da maçonaria dizem. Então, depois de falar sobre Irã, tá, as constituições dizem que a humanidade teria chegado a um grau de perfeição altíssimo ali com Otávio Augusto em Roma, mas depois teria havido uma decadência, né, um retrocesso. E esse retrocesso seria justamente ligado à ascensão do cristianismo e à ascensão do período medieval. E que só no fim da era medieval é que vai começar a ter, tá, uma retomada dessa tradição oculta, dessa tradição esotérica que foi se perdendo ao longo dos séculos. Tá certo? E segundo as constituições, essa recuperação dessa tradição começa com um rei. Esse rei é chamado de Athelstan, ou Ethelstan, um rei inglês, que reinou entre 924 e 927, um rei dos anglo-saxões. Foi um rei que tentou unificar ali a Inglaterra em torno da sua autoridade, embora a gente saiba que a unificação da Inglaterra propriamente dita só se dá mesmo em 1066, com a Batalha de Hastings, onde Guilherme da Normandia vai vencer ali os reis anglo-saxões da região, vai desembarcar na Inglaterra, vai vencer os reis da região e vai unificar o país em todo o seu domínio. Tá? Mas Ethelstan, ou Athelstan, ou Ethelstano, tanto faz, ele já havia tentado recuperar, ou melhor dizendo, unificar a Inglaterra, expandindo seus domínios. Tá? Então esse rei ele fez basicamente o seguinte: ele vai atacar vikings que estavam estabelecidos ali na Inglaterra na época, tá? Vai dominar territórios controlados antes pelos vikings, vai fazer incursões no país de Gales, tá? Na Escócia, etc. Tudo para tentar unir o território inglês em torno da sua autoridade. Só que ele não deixa descendência, porque ele não se casa. Ele não deixa uma descendência para dar continuidade ao trabalho dele. Tá? Segundo o relato maçônico, né, nas constituições, ele teria sido o primeiro a introduzir nas Inglaterras as constituições maçônicas. Só que uma coisa tem que ficar clara: nessa época aí não havia maçonaria especulativa, filosófica. Então a gente tem que separar duas maçonarias. A maçonaria operativa, que é aquela maçonaria lá da Idade Média, que era uma corporação, tá, de obreiros, de construtores, tá, de pedreiros, que se uniam para construir palácios, para construir castelos, muralhas, catedrais, etc. Trocavam entre si conhecimentos ligados à arte da construção. Tá? E a gente sabe também que na Idade Média existia um controle das profissões, ou seja, você só podia virar sapateiro, pedreiro, ferreiro se você fizesse parte da corporação de ofício dos pedreiros, sapateiros, ferreiros. Era uma forma de você garantir o segredo profissional, tá? E assegurar que somente um grupo de pessoas exercesse aquela profissão, né? Exercendo também aí um controle de mercado, ou seja, você não poderia ter pedreiros em excesso numa cidade, numa região, né? E nem em falta. As corporações elas controlavam o mercado de trabalho profissional na época. Então esses obreiros aí, eles faziam parte das chamadas lojas maçônicas, que eram, na verdade, na época, apenas lojas de construtores, ou seja, reuniam os construtores, era uma espécie, vamos dizer assim, de associação de pedreiros, que definia, por exemplo, o preço do trabalho do pedreiro, né, o valor a ser cobrado por diária, né, como é que seria o trabalho, e etc. A corporação de ofício ela fazia a mediação entre um monarca que iria construir um palácio, um castelo, e os pedreiros que iam ser a mão de obra. Então a mediação entre um bispo que iria construir uma catedral e os construtores, ok? Então, segundo contam as constituições maçônicas, Ethelstan teria sido o primeiro a introduzir lá na Inglaterra essas corporações de ofício, ok? Então ele é visto dentro dessa tradição como aquele, né, que foi responsável
por reintroduzir dentro da Europa, da Inglaterra, enfim, os conhecimentos ocultos ligados à arte da construção. Porque assim, a maçonaria acredita que esses conhecimentos, por serem muito superiores àquilo que a massa pode adquirir, esses conhecimentos eles teriam que ser transmitidos de uma forma simbólica, né, e gravados em obras de arte, basicamente em obras de arte arquitetônicas. Então a arquitetura seria um meio de transmitir para gerações futuras certos conhecimentos ocultos, que só seriam também destrinchados por aqueles que são iniciados, ou seja, só o iniciado, só aquele que tem a chave, né, desses conhecimentos é que pode perceber nessas artes arquitetônicas o que tem ali de oculto, o que tem ali de esotérico, o que tem ali de sabedoria ancestral, tá? Então, segundo a lenda maçônica, né, esses obreiros eles teriam recebido de alguma maneira esses conhecimentos ocultos, uma via que nós não sabemos qual é, eles também não explicam, tá? Depois a gente vai tentar explicar melhor essa questão quando a gente falar das cruzadas, cruzadas que restabelecem o contato do Ocidente europeu cristão católico da Idade Média com o Oriente. Provavelmente essas doutrinas esotéricas entraram no Ocidente através desse contato com o Oriente. Aí tem uma série de coisas envoltas em torno dessa questão, como as cruzadas, os templários, né, as ordens militares, enfim, né, a presença também islâmica ali no Oriente Médio, com os quais os templários, os cruzados, a nobreza europeia, né, os sábios europeus vão ter contato. Depois vai falar melhor disso. Enfim, então não há uma explicação assim clara a respeito de como isso reentrou, né, na Europa, como é que isso foi recuperado, mas disse que foi esse rei Atelstan que teria dado início, né, à constituição de uma estrutura para as corporações de construtores. Ou seja, ele teria sido o criador das lojas de franco-maçons na Europa, e a partir dali elas foram se espalhando por vários países: França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, etc. Tá bom? Segundo as constituições, essa retomada ela começa com Atelstan, mas ela só se completa mesmo no reinado de Henrique VI, também na Inglaterra. Pensar o seguinte, né? Henrique VI ele reinou de 1422 a 1461. Era uma época de renascimento. O renascimento trazia a retomada de doutrinas como o hermetismo, como o platonismo, aí já num novo caráter, que era o caráter de ser um platonismo novo, né? O neoplatonismo, né? O platonismo de Plotino, né? E etc., restaurado ali por Marcílio Ficino e outros estudiosos da época. E essas ideias todas aí de hermetismo, de neoplatonismo e etc. acabaram dando origem a uma série de novos princípios e a uma nova cultura, que era a cultura humanística da Renascença, que se caracterizava por ser uma cultura contrária ao influxo, à influência da igreja na sociedade, né? Então era uma cultura que preconizava, né, a valorização da razão humana em detrimento, em prejuízo da fé. A fé tem até o seu lugar, mas deve ser colocada em segundo plano. E segundo as constituições, Henrique VI ele teria sido o organizador da maçonaria especulativa, ou seja, a maçonaria teria deixado de ser meramente operativa, meramente um clube, uma corporação de pedreiros, para se tornar progressivamente uma corporação de filósofos, de pensadores, que começavam a discutir aí doutrinas contrárias à doutrina da Igreja Católica, né, doutrinas esotéricas também, que tinham origem antiga, deviam remontar ali a Egito, a Grécia e etc. Tá? De maneira que foi isso que foi dando origem a grupos que iam praticando os rituais maçônicos cada vez mais com caráter esotérico, tá? Até que esses grupos se organizaram em 1717, né? Se estruturaram como uma maçonaria oficializada. Então, mais ou menos durante aí 3 séculos, século XV, XVI, XVII, a maçonaria teria existido como um clube especulativo que depois acabou ganhando oficialização a partir de 1717, okay? No século XVIII, algumas décadas antes da Revolução Francesa e da Revolução Americana, de origem independente dos Estados Unidos.
Vamos passar aqui a outro ponto agora. Então falamos aqui basicamente da maneira como as constituições contam, né, a história da maçonaria. Agora a gente quer falar sobre as cargas, aquilo que chamam-se de diretivas, né, ou de obrigações impostas ao maçom. Tá? Em primeiro lugar, as cargas hoje dentro da maçonaria não se referem mais aos maçons operativos, mas sim aos maçons especulativos. Tá? Na Idade Média, as cargas eram relacionadas ao maçom operativo, ou seja, olha, a jornada de trabalho, ele tinha que ter fidelidade ao mestre, ou seja, se você foi aprendiz de um mestre, você tem que trabalhar com ele, não pode trabalhar com outro, a questão de fidelidade, etc. Então, hoje as cargas elas têm um caráter especulativo, não mais operativo, não tem mais relação nenhuma com esse papel da maçonaria como corporação de construtores. Hoje a maçonaria não é mais uma corporação de construtores, né, de pedreiros propriamente ditos, tá? Embora eles se considerem construtores, mas no sentido simbólico. Então a primeira carga aqui, muito interessante, vamos ressaltar isso aqui, tá? Percebam bem, a primeira carga é pertencer a uma religião. Então a primeira obrigação do maçom é ter uma religião. Não importa se você vai ser maçom, se você vai adotar um conceito indefinido de Deus, não importa, você tem que ter uma religião e você tem que seguir aquela religião exotericamente, ou seja, publicamente, para todos os efeitos. Você tem que ser católico, islâmico, budista, espírita, protestante, não importa. Você tem que ter uma religião exotérica, ou seja, pública, tá? Mas por trás dessa sua capa religiosa, você vai praticar lá os ritos maçônicos sem nenhum problema, né? Isso dentro da visão da maçonaria, tá? Então eles veem esses dois planos como algo perfeitamente conciliável. Você pode ser maçom e pode ter uma religião. Por quê? Na religião você vai ter acesso ali à superfície do conhecimento. Na maçonaria você vai ter acesso à profundidade, né, do conhecimento a respeito de Deus, né, a respeito das coisas relativas ao divino, né? Enfim. O segundo ponto, segundo dever, nada de discussões religiosas ou políticas entre maçons. Ou seja, se existem diferenças entre maçons, eu sou católico, o outro ali é protestante, não devem haver discussões religiosas, porque a doutrina da maçonaria está acima de tudo isso, né? Na visão da maçonaria, as religiões elas têm um papel importante para organizar a sociedade, mas, né, as doutrinas religiosas elas são relativas. Elas têm de ser reinterpretadas, relidas à luz da doutrina maçônica, certo? E se houver divergências entre os membros da maçonaria, ela deve ser resolvida dentro da loja, nunca fora. Então, fora das lojas, os maçons devem viver em concórdia, né? Havendo divergências, elas devem ser resolvidas no interior da loja e nunca fora da loja, ok? Ainda sobre o mito fundador da maçonaria, é importante ressaltar também o seguinte: que a Irmandade ela vai dizer que, além de remontar aos tempos lá de Adão, né, Adão teria sido o primeiro maçom, ela também diz remontar aos tempos de Noé. No caso, a Lameque. Lameque foi um personagem que viveu na época de Noé, que era da descendência de Caim, diga-se de passagem, e que, segundo a maçonaria, é ele quem funda as ciências, tá? Em especial a geometria, que é a ciência da construção. O interessante é o seguinte: o maçom ele se vê como criador da civilização. O maçom ele encara, ele parte do princípio de que todas as civilizações elas têm um princípio esotérico que as fundamenta, certo? E que haveria uma elite que sustenta esses princípios dentro de todas as civilizações. E são esses princípios que dão fundamento às tradições, às leis, inclusive às religiões. Então as religiões para a maçonaria seriam nada mais nada menos do que expressões públicas adaptadas à realidade de cada povo, desses mistérios que a maçonaria traria e desses mistérios que seriam guardados por uma elite de construtores, tá? É por isso que eu falei que os maçons se veem como construtores, não exatamente como pedreiros, mas como construtores, porque eles se veem como criadores das civilizações, tá? Então, nessa concepção, essa elite ela guardaria um conhecimento superior, iniciático, oculto, um conhecimento superior às massas que não estaria acessível à maioria dos homens. Uma verdade esotérica reservada apenas a um grupo de eleitos. Então, a franco-maçonaria é uma sociedade basicamente elitista, tá? Uma sociedade reservada a alguns eleitos. Correto?
Uma analogia que a gente pode fazer aqui em relação a tudo isso é o seguinte: Santo Agostinho, grande teólogo cristão, né, ele vai dizer que a história se explica a partir da luta entre duas cidades, cidade de Deus e cidade dos homens. E ele vai colocar o seguinte acento: ele vai dizer que Caim é o pai da cidade de Satã, o pai da cidade dos homens na terra, tá? Porque Caim teria matado Babel, portanto Caim representaria, tá? O vício, representaria a revolta do homem perante Deus, o pecado. E engraçado que Davi ele vai assumir uma postura que é de ser o construtor de uma cidade. Caim, né, no relato bíblico, é o primeiro construtor da história. Ele constrói uma cidade, vai viver distante da sua parentela, tá? E é justamente por isso que os maçons relacionam a figura de Lameque, né, com a origem da maçonaria, porque Lameque teria vindo de Caim, né? Caim, o primeiro construtor, tá? Por outro lado, Sete, que é irmão de Caim, é visto por Santo Agostinho como aquele que vai dar origem à linhagem da cidade de Deus na terra, tá? Então Sete era nômade, né? Ele vai dar origem a uma linhagem de nômades. Caim já é sedentário, constrói cidades. Sete, nômade. E aí, quer dizer, a gente poderia fazer uma relação entre matéria e espírito. Quer dizer, Caim representa o poder do homem sobre a matéria, né? O poder demiúrgico do homem, ou seja, o poder modelador do homem, o poder criador do homem, tá? E Sete representa a ideia de contemplação, ou seja, o homem que se ajusta às condições, né, da natureza e que leva uma vida simples, contemplando a Deus no deserto, tá? A gente pode também perceber o seguinte: na antiguidade, o povo hebreu, né, que era um povo nômade, era um povo que adorava um único Deus, era um povo monolátrico, ou seja, adorava o Deus do céu, o Deus supremo, né? E inicialmente era chamado de El, né, o Deus supremo, o Deus Altíssimo, né, também chamado Deus Altíssimo. Enquanto que os povos sedentários ali daquela região da Mesopotâmia adoravam vários deuses, eram idólatras, eram politeístas, tá? Então a sociedade nômade dos hebreus é uma sociedade monoteísta, e as sociedades sedentárias que, né, se a gente pega o relato bíblico, teriam uma relação lá com Lameque, com Caim, etc., né, uma relação distante, enfim, elas seriam, foram, melhor dizendo, sociedades baseadas na idolatria, no culto a vários deuses, né? E aí isso vai esclarecer para a gente o porquê da maçonaria ver em Caim, Lameque, né, nesses construtores, nesses sedentários, nessa linhagem, né, de Caim e de Lameque, que está lá no Antigo Testamento, representada como uma linhagem de construtores de cidades, cultuadores de vários deuses, etc. Por que a maçonaria se vincula a essa tradição, tá? A essas figuras, e não a Sete, que é aquele que vai dar origem à linhagem que vai levar, né, a Abraão e ao surgimento do povo hebreu, enfim. Porque é o seguinte: o Charles Leadbeater, no seu livro Pequena História da Maçonaria, ele diz o seguinte: para o maçom, percebam bem, para o maçom, os vários deuses são vários raios que representam as múltiplas qualidades da divindade. A devoção que se tributa a ele se tributa a Deus. Então, assim, para o maçom não há problema nenhum do culto a outros deuses, né? O cristão considera que o único Deus verdadeiro é aquele que se revelou a Abraão, a Moisés, e que se revelou por Jesus Cristo, tá? É o único Deus verdadeiro. Para o maçom não, os deuses antigos, todos eles representam raios, representam forças, representam qualidades, né, daquele que eles chamam de Gal ou Gadu. É por isso o ecumenismo da maçonaria. Então ela considera que, assim, todos os deuses, no fundo, né, representam um só Deus. Mas que Deus é esse, né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que na antiguidade os deuses eles representavam duas coisas: forças naturais. Então, por exemplo, no Egito, o Sol era Ra, o deus, né, do círculo solar, o deus Sol.
Então o sol era um deus, era uma divindade. Uma força natural era transformada numa divindade. O gato, né, era uma divindade também no Egito. Né? Os animais eram também cultuados como deuses. Tá? Então os povos antigos, os povos pagãos, eles ou cultuavam forças naturais como deuses, ou então homens extraordinários, homens superiores, de qualidade superior, eram divinizados depois da morte. Né? Aí a gente vê isso, por exemplo, no Candomblé, né? Xangô, por exemplo, que foi um rei e depois de morto foi transformado numa divindade, no orixá. Assim acontecia também no Egito, Grécia, Roma, né? Quantos deuses não eram, na verdade, não haviam sido, na verdade, homens que foram depois de mortos divinizados. O caso, por exemplo, de Osíris no Egito, que era visto pela lenda egípcia como o primeiro faraó. Provavelmente foi um governante ali da região do Egito. Não foi um faraó, com certeza, né? Porque nós temos a lista aí dos faraós. O Osíris não consta nessa lista. Foi um governante, né? Muito antigo ali da região do Egito, que deve ter sido responsável por dar início a um processo de produção agrícola na região. Ele era um deus associado à vegetação, à agricultura. E aí depois de morto, ele foi associado às forças naturais e considerado uma divindade. Tá? Então, assim, isso tudo revela o quê? Que a maçonaria, ela é uma sociedade naturalista. Como assim naturalista? O naturalismo consiste em partir do princípio de que só há natureza, não há o sobrenatural. Os naturalistas não acreditam numa dimensão sobrenatural. Então, para eles, se Deus existe, na verdade, Deus é a natureza. Então, o naturalismo, que é um dos princípios do Renascimento, tá? Ele vai ter a sua melhor expressão, ao meu ver, na teoria de Spinoza, Baruch de Spinoza, um filósofo judeu, que vai considerar que Deus é a natureza, né? O Deus natura, né? Deus como o conjunto das forças naturais, das leis naturais. Ora, não é exatamente esta concepção que a maçonaria tem, né, a respeito do Gadu, do Gal. O que é o Gal? É o princípio ordenador da natureza, é o princípio ordenador da vida, né? É a lei, são as forças naturais, é o indefinível, o indeterminável. Ou seja, Deus seria, na verdade, o todo. Ou seja, a noção de Deus na maçonaria, como bem revela o John Toland, né, o autor aí do século XVIII, é uma noção panteística, ou seja, Deus é tudo. Então Deus também estaria no homem. O homem seria uma espécie de divindade, traria em si uma centelha divina. Tá? Então, assim, a maçonaria, ela se vê como um templo. Isso também é importante. Ela se vê como um templo, ou seja, como uma religião. Que religião é essa? A religião da natureza, que tem uma finalidade, que é universal, ou seja, que é a de espalhar esses princípios naturalistas, tá, pelo mundo inteiro. É interessante a gente ler aqui uma passagem da obra do padre Delassou, Henri Delassou, a Conjuração Anticristã, em que ele diz o seguinte, vamos lá. A obra é essa aqui, eu já citei essa obra no nosso primeiro vídeo, na nossa primeira aula, mas é sempre bom ressaltar aí para quem perdeu, tá? O padre Delassou vai citar aqui um texto do Escritório Internacional das Relações Maçônicas, um texto de 1907, tá, que foi publicado na época, tá? Na chamada Tableau philosophique, historique et moral de la franc-maçonnerie, desculpa, publicada pelo irmão Bazot. Tá? Isso está na página 20, a página 28 dessa obra, Tableau philosophique, da história e da moral da franco-maçonaria, a tábua filosófica, né? Uma espécie de resumo aí, filosofia da franco-maçonaria, onde traz aí essa declaração dos escritórios, do escritório de relações maçônicas, que diz o seguinte, vamos lá. O templo maçônico, cujo plano vimos, deve, no pensamento de seus arquitetos, estender suas construções sobre o universo inteiro. Prestem atenção, o templo maçônico, cujo plano vimos, deve estender suas construções sobre o universo inteiro. Sendo que essa construção não é uma construção física, é uma construção simbólica, ou seja, significa as ideias da maçonaria, os princípios sobre os quais ela se assenta. Tá?
Continuando, quando o aprendiz pede para ser recebido como companheiro, né, dentro da maçonaria, ele passa do grau de aprendiz para o grau de companheiro, as perguntas que são feitas são estas: quais são o comprimento e a largura da loja? Quais são o comprimento e a largura da loja? Aí ele responde: seu comprimento é do Oriente ao Ocidente, sua largura do Sul ao Norte. Quer dizer, o seu comprimento é o universo inteiro. Isso mostra o objetivo global, universal, total da maçonaria. O universo deve virar uma loja maçônica. Ela deve dominar do Sul ao Norte, do Oriente ao Ocidente. Aí novamente se pergunta ao aprendiz que é candidato a companheiro: o que significam essas dimensões? E aí ele responde que a franco-maçonaria é universal e que um dia ela se estenderá sobre toda a humanidade. Então vejam, o objetivo da maçonaria é construir um edifício. Como diz o irmão Clavel, citado também pelo padre de la Sueur, nós nos intitulamos maçons porque estamos construindo o edifício mais vasto que jamais houve, posto que ele não conhece outros limites que não os extremos da Terra. Então o objetivo da franco-maçonaria é um só: substituir a Igreja Universal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fundou uma igreja, né, que deve se estender também do Sul ao Norte, do Oriente ao Ocidente, né, para levar a sua salvação universal a todos os povos. E a maçonaria tem um objetivo parecido, né, que é o de criar um templo, né, uma loja com a extensão do universo. Nós vamos continuar aí na nossa terceira aula falando sobre a questão das origens da maçonaria, mostrando aí como é que no período medieval esse esoterismo acabou entrando no Ocidente e acabou dando origem ao que nós chamamos de maçonaria especulativa. Ok, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula. Se houverem perguntas, eu peço que vocês mandem lá no canal, no YouTube, tá? Ali vocês mesmos podem formular questões. E eu peço também para que quem não se inscreveu, se inscreva aí no site do Legião Santa Cruz, mandando um e-mail. Eu vou atualizar esse e-mail porque quem estava administrando essa questão dos e-mails não está mais. A gente vai fazer uma reformulada nessa parte, tá? E assim que a gente fizer uma reformulada, eu vou deixar lá no canal do Legião Santa Cruz, né, o link para quem quiser aí se inscrever que o faça. A inscrição é bem simples, é só mesmo para a gente ter um controle de quem está fazendo o curso e para mandar material caso seja necessário mandar. Em algumas aulas a gente vai precisar mandar algumas coisas e é bom você, estando inscrito, aí já tem acesso a esse material e fica mais fácil para todos nós, ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.